Café Belgrado. Amigo do Café Belgrado, 28 de setembro de 2023, um dia depois da troca que atiçou todo mundo, que tem live do Café Belgrado, que tem episódio no feed do Café Belgrado, um dia depois dos 6 anos do Café Belgrado. Temos agora 6 anos e um dia, é isso mesmo, um dia depois da demissão de Lucha. E o Corinthians segue sem treinador, hein? Ou seja, ontem e hoje os treinos foram comandados por ele. Fernando Lázaro, estamos diante de uma ressurreição. Eu sou Guilherme Tadeu, ao meu lado Lucas Nepomuceno, estamos aqui para falar de Minnesota Timberwolves. E Lucas, também para avisar que hoje, 8h30 da noite, vai ter live. A live do Lillard ontem foi uma live extraordinária, a live da troca do Lillard. Live urgente, né? Tinha um Foi uma símbolo live lá. urgente, Live urgente. live fura fila. A live de aniversário do Belgradão de hoje está marcada 8h30 no YouTube. E qual que é a ideia? A ideia é perpassar o passado e o presente da NBA nesse período em que o Belgradão existe. Vamos falar dos times, o que aconteceu, como foi nossa reação enquanto isso acontecia, colocar um pouco em, de certa maneira, analisar, né, os últimos 6 anos de NBA, tendo como foco o fato de que estamos aí O nome da live, Gibbs, é 6 anos em 2 horas. Pô, excelente, né? Vou até que refrazer aqui, porque eu botei outra, né? Outro nome, coloquei como era e como ficou NBA, né? Então, tava mais interessante o seu, né? Então vou ter que adaptar. Lucas! Esqueci de te avisar, cara. Perdão. Lucas Nepomuceno, hoje à noite vamos fazer a ruptura do espaço-tempo, né? Vamos trabalhar com questões aí que a gente sempre admirou muito da ficção científica. Para falar a verdade, Guilherme, assim, essa ideia de 6 anos em 2 horas veio um pouco da nossa experiência no Pelado 9/6, né? Que ele prometeu que a gente ia assistir 8 filmes em 30 minutos a live, né? A gente ia assistir e comentar 8 filmes em 30 minutos. Isso aconteceu, né? Um salve pro Felipe Jardim e grande elenco, né? Que fazem acontecer o Pelado 9/6, um belíssimo canal da Twitch. E hoje a gente vai fazer 6 anos em 2 horas. Só é possível porque um dia a gente participou lá e aprendeu que tudo é possível, né, Guilherme? Então, um salve especial. 6 anos em 2 horas hoje, em 20h30. Vai ser bem legal. A gente preparou coisas bem crocantes aí para vocês. Espero que compareçam. Se você não vier, só você não vem. Além se você não vier, pro que der vier comigo. Né? Boa. Com essa canção, Guilherme, é impossível a pessoa não ver. Agora, Minnesota Timberwolves, hoje, 28 de setembro, Gibas, se prepara aí para abrir o seu training camp, porque é uma equipe que vai jogar contra o Dallas em Abu Dhabi, então já teve sinal verde da NBA para se juntar antes de todo mundo. Então, é uma equipe que está aí, ó, prontinha para pensar em pré-temporada, prontinha para jogar contra o Dallas Mavericks em solo internacional, e prontinha também para reescrever essa sua história, né? Essa ideia de que, por exemplo, a troca do Rudy Gobert foi um grande fracasso, foi um grande fiasco. Uma equipe que vai provocar muita discussão aqui hoje, uma equipe que abriu, que o Cassinho olhou, né? Quando abriu a linha e falou, Timberwolves, 43,5, vou abrir aqui, né? E aí o Cassinho repensou durante esses 2 meses que a linha tá aberta lá e falou, quer saber? Vou dar uma colher de chá aqui pro Minnesota, hein? Na verdade, uma descolher de chá para quem quer apostar neles. 44,5, porque eu acho que eles são melhores do que 43,5. Eu vou botar em 44,5. Então a visão do Cassinho hoje é over para o Minnesota, 45 vitórias. Então, assim, uma campanha positiva, uma campanha boa, no Oeste duro, pode ser o suficiente para um playoff direto, pode não ser. Na temporada passada seria. Mas, Gibas, o importante é Minnesota Timberwolves em perspectiva. Essa é uma equipe que a gente pode, adiantando um pouquinho da live de hoje à noite, Gibas, nesses 6 anos do Café Belgrado, prometeu bem mais do que entregou o Minnesota Timberwolves, né? Não entregou muito ainda não, mas entregou muito entretenimento, né? Se estivesse parado naquele momento em que o Jimmy Butler pratica o famoso treino lá com os seus jovens do Minnesota, né? Já teria entregue
o suficiente. Lucas, você sabia que nos últimos anos, né, o campo aumentou Nos últimos 15 X metros? anos. O campo aumentou 16 metros, ponto 5? Sabia, graças a um grande estudioso do futebol, Luxemburgo, né? É isso. E muitas pessoas têm tratado como piada isso aí, mas ele tá coberto de razão, viu, Gibas? Aliás, Campo Grande foi o suficiente aí para Fluminense e Internacional entregarem uma partida espetacular no dia de ontem, viu? Foi bom, foi um jogaço, né? Com muitas alternativas, né? O pessoal fala assim na televisão, né? Como se fosse uma Sim. prova, né? Tivesse mais que 5 alternativas, né? Então, jogo com muitas alternativas, jogo Tem com concurso que só tem reviravoltas. 2 alternativas. Tem a frase e você diz se é verdadeiro ou falso. É um Pois concurso de é, poucas não alternativas. são muitas alternativas, é. O que é mais parecido com o jogo do Corinthians, né? Não tem muitas alternativas. Boa. Atualmente o Corinthians tem muitas alternativas, né? Porque não tem nenhum técnico, então todos podem ser É o técnicos do Tite, Timão. pô. Cara, é Tite ou Mano, né? Então tem 2 alternativas também, de certa maneira. Né? Sempre são essas alternativas. Quando não são, Lucas, são técnicos que vão passar rapidinho. A não ser que você chame o Fábio Carilli, Legend, saudade, inclusive, hein? Lucas, Minnesota Timberwolves. Vou começar com um palpite já, tá? Palpitinho. Que isso? Palpitinho suave. Posso começar? Posso começar nesse Pode, tom? pô. Chris Finch vai ser o primeiro técnico demitido da temporada. Rapaz! Comecei assim já, tô desses hoje. Você acordou se sentindo perigoso hoje, Guilherme? Cara, me acordei me sentindo perigoso. Só porque não sou desses, né? Não é o tipo de abordagem que eu tenho, mas tava preparando aqui, né? Sabe que agora eu preparo com papel e caneta, né? Tava escrevendo aqui, análise, botei o elenco no papel, Você tentei vai se sentir pegar. responsável aí quando ele chegar na fila do FGTS? Você não vai ficar, porra, demitiu o Cara, cara? ele é muito bem remunerado para isso, né? Então tá tudo bem. Comecei a pensar algumas situações, algumas coisas que têm acontecido, e não vejo cenário em que Chris Finch termine a temporada com o Minnesota. Lucas, estou com esse. E falei, cara, será que eu meto essa logo de cara? Será que eu meto com contundência, né? Porque quando a gente vai fazer nossas análises, você tem que, assim, se você acredita muito, você mete uma contundência. Se você não Sim. acredita tanto, você fala, sugere, vai em alguma direção. Não é o tipo de tom que eu gosto de fazer aqui, Lucas, mas acho que hoje tô se sentindo mais velho, né? 6 anos e um dia de podcast. Parece que a gente tem que adotar alguma mudança, né? Alguma resolução de ano novo, pelo menos do Café Sua Belgrado. resolução de ano novo é meter o pau no Chris Finch, então. Demitiu o Chris Contundência. Finch. Ok. Eventuais contundências, né? Não muito também, Boa. para não sair muito do estilo. Mas Chris Finch, minha opinião, será o primeiro técnico demitido da temporada. E Lucas, acredito que isso vai se dar pelo fato que não está diretamente relacionado a ele, tá? Eu não acho que ele é o motivo principal da sua demissão. Acho que o Rapaz. Timberwolves criou um caminho em que o Chris Finch ficou na linha de frente e, cara, é difícil atender as expectativas que esse time criou, sabe? Então, tenho a impressão que as coisas não vão terminar bem pro nosso amigo Chris Finch. E acho que isso pode ser em algum momento a salvação da temporada do Minnesota Timberwolves, né? Então já tô prevendo aqui, Lucas, um começo ruim e uma reviravolta. Olha o nível de audácia que eu comecei esse podcast. Rapaz, assim, eu me sinto pronto, né, para suas audácias, mas para essa eu não estava pronto logo de cara, né? Achei que essa contundência viria um pouquinho mais do meio para frente do episódio, talvez. Então, assim, de cara eu já sei que você tá um pouco desesperançado com o que o Minnesota tem para hoje, né, para apresentar logo de cara na temporada, de início. Vamos relembrar aqui um pouquinho de como foi a temporada passada, né? O Minnesota fez mudanças estruturais bem grandes. O Minnesota tem um novo dono, mas esse acordo de novo dono é começar daqui a pouco, não é começar agora, né? Então, assim, quando foi vendido era daqui a uns anos a gente assume. Só que desde que foi vendido, esse novo grupo já foi, que inclusive conta com Alex Rodrigues, né? Uma lenda do beisebol. Ele já entrou em acordo para ir promovendo alguns tipos de mudanças, né, para ir promovendo algumas coisas mais estruturais, né, em relação ao que fazia antes o Glenn Taylor, né? E com isso foi mais investimento, foi mais risco, né?
A gente já viu o Minnesota arriscando algumas vezes e na temporada passada trouxe o Tim Connolly, ex-GM do Denver Nuggets, né? E depois disso, Tim Connolly fez a troca do Rudy Gobert, que assim, independente do que você achava do valor das estrelas antes, ou que você acha do valor das estrelas depois, a troca do Rudy Gobert foi um absurdo de cara, certo? Assim, não é que no contexto ela parecia barata, nunca pareceu barata, sempre pareceu um preço, né, muito fora da realidade das estrelas, sabe? Porque foram muitas escolhas de draft, foram muitos jogadores jovens e foram muitos jogadores que já contribuíam logo, né? Então foi muito de tudo pelo Rudy Gobert, que beleza, é um dos melhores defensores da sua geração, um dos caras mais premiados como defensor da história da NBA, mas ainda assim um encaixe polêmico com o Karl Anthony Towns, um encaixe difícil para playoff que ele mesmo experimentava lá no Utah Jazz, né? Mesmo onde ele tinha um sucesso absoluto, ele experimentava dificuldades em playoffs a ponto assim de ser o melhor defensor da NBA e ser explorado defensivamente, né? O paradoxo aí da exploração da NBA, da exploração defensiva, vamos botar dessa maneira. Né? Então, assim, era um encaixe difícil, polêmico, né? E essa temporada do Minnesota foi ainda mais escrutinizada por conta dessa troca, mas pode ser atenuado esse insucesso à medida que a gente pensa que o Karl Anthony Towns perdeu mais de 50 jogos seguidos, né? Então, assim, não teve tempo no começo da temporada de fazer acontecer essa dupla, achar o melhor encaixe, e quando o Karl Anthony Towns volta, faltando, sei lá, 10 jogos para acabar a temporada, não, menos do que isso até, não teve tempo de, sabe, se reencontrar, né? Assim, se acertar. Então o Minnesota foi para os playoffs contra o melhor time da NBA, o Denver Nuggets, né, de uma maneira despreparada, né? É como você chegar para fazer uma prova tendo estudado, sei lá, uns 2 capítulos, e a prova uns 8 capítulos, ou você vai fazer a prova do paradidático e você só lê o resumo, né? Às vezes, se você tiver lido o resumo, você pode até se dar bem em relação a se você tiver lido só o primeiro capítulo, né? Então, é foi muito difícil o playoff do Minnesota, mas, Gibas, queria trazer aqui a ideia de que o Minnesota do final da temporada, mesmo com todas as dificuldades, foi uma equipe bem mais promissora do que o Minnesota do começo da temporada. E acho que isso tem muito a ver com a chegada do Mike Conley, mais uma vez um Minnesota cheio de risco, né? Fazendo a troca do DeAngelo Russell, um cara jovem, pelo Mike Conley, um cara velho, né? Assim, o Mike Conley vai para a temporada de 38 para 39 anos agora, se eu não me engano. Então, assim, não é um neném, né? E o Minnesota ficou melhor com o Mike Conley. Acho que ele é de 87, o Mike Conley, né? Então vai para a temporada de 36 para 37 agora, né? Ele vai fazer 36 daqui a poucos dias, viu, Gibbs? Dia 11 de outubro vai completar 36 anos o nosso amigo Mike Conley. Então, assim, você troca um pouco do seu plano de longo prazo no DeAngelo Russell por um agora do Mike Conley, com outro agravante, vamos botar dessa maneira, porque o Karl Anthony Towns e o D-Low eram amigos que sonhavam jogar juntos, né? Isso eles já falavam desde antes de chegar na NBA. Towns, Devin Booker, D-Low, amigos que sonhavam jogar juntos na NBA. Então, assim, o Towns tem um encaixe não muito óbvio com o Rudy Gobert. Você troca um grande amigo dele, como é que fica, né? Aparentemente não causou grandes problemas, consternações no Karl Anthony Towns. Ele tem um contrato ainda muito longo, a extensão dele de supermáximo ainda nem começou, né? Ele tá ganhando bem agora 37 milhões por ano, mas a partir do ano que vem vai ser coisa de mais de 50, né? E daqui a 4 anos vai ser mais de 60. Então tá tudo bem com o Karl Anthony Towns lá no Minnesota. No meio disso tudo, Gibas, um Anthony Edwards que não para de evoluir, né? Um Anthony Edwards que vai adicionando facetas ao seu jogo, se tornou um jogador bem agressivo defensivamente, pelo menos no homem da bola, se tornou um playmaker bem mais
propenso a passar do que em outras situações. Falta ainda trazer o pick and roll para o seu jogo, mas assim, foi adicionando outras cartas na sua manga, né? Como se fosse um grande mágico aí, viu, Gibas? Eu digo isso para dizer assim, acho que o clima é um pouco favorável para achar que o Minnesota vem para um momento, para uma temporada melhor. Então não sei se de cara concordo com você nessa ideia de Chris Finch primeiro demitido, porque me sinto curiosamente apegado ao Minnesota nesse momento. Gostei da faceta do Towns dominicano que eu vi nessa off-season, né? Prometi torcer por ele mesmo na NBA, quando ele, assim, as referências de Karl Anthony Towns, pessoa física na NBA, é que ele gostava de assistir uma briguinha de urso antes de entrar no jogo, né? Para se sentir agressivo. E se imaginava brigando com ursos também. Então, assim, não era algo que eu apreciava, né? Mas aí o Karl Anthony Towns que vai pra galera, né? Que fica rodando a camisa no meio da torcida dominicana. Gostei muito, prometi torcer por ele, né? Não vou esquecer, não vou largar a mão nesse momento. Então, Gibas, sinto que estamos em lados opostos, viu, para esse podcast de hoje. Não só nos podcasts de hoje, mas em muitas situações pessoais e esportivas, inclusive, né? Okay. Você, nesse momento, inclusive, tá vestindo uma camisa do Flamengo, né? Equipe que tá mas tirando o sonho, mas o Flamengo tá tirando o sonho corintiano de ter Adenobach de volta. Você, então, Guilherme Tadeu, me falou que o Adenor rende melhor, não era pós-mano. Pós-mano, isso é um fato. Então precisa ter um mano para vocês terem um pós-mano. Ótimo. E o Flamengo demite técnico assim com muita velocidade, então tá tranquilo. Tá tranquilo também, né? Pensando nesse ponto, estamos do mesmo lado. Viu? Então, Flarintes, pô. O Chris Finch não vai ser demitido, quero retirar tudo aquilo que eu havia dito, a minha contundência foi pro espaço depois dessa... Não, assim, vou tentar agora explicar com menos folclore, por que eu não aposto muito mais, né, na temporada do Chris Finch. O Chris Finch chegou... Queremos folclore, Guilherme, folclore é importante. Salve um folclore brasileiro. Salve folclore. Mas tentando ser menos caricatural, então, ser um pouco mais linear no raciocínio, o Chris Finch chega numa temporada em que o Ryan Saunders era o técnico, e assim, o Ryan Saunders, filho do Flip Saunders, é um técnico que teve a nossa opinião foi essa antes de as coisas darem muito errado. Ele substituiu o Thibodeau e estava meio claro que estava muito cedo, né? Ele, não só pela idade, mas o fato de ter 34 quando ele assumiu, acho que foi isso. Hoje ele tem 37, ele assumiu em 19, 33 para 34. Parecia que faltava muito e faltava, né? E tanto que ele é demitido depois de meia temporada, depois uma inteira, mais meia temporada. Duas, mas assim, com uma temporada só inteira. E o Chris Finch chega já com bons resultados, com boas ideias, e acho que o grande momento dele, esse é o primeiro trabalho dele de head coach de NBA, ele passou por assistente na NBA pelo Houston, pelo Denver, pelo Pelicans, pelo Toronto, e o grande momento, né, foi a temporada anterior à passada, né, a temporada retrasada, em que ele desenvolve um modelo de jogo que era muito baseado na agressividade dos seus jogadores e no pace absolutamente irrefreável, assim, uma vontade absoluta de que o jogo ficasse uma correria plena, e a partir daí você potencializava, sim, as peças que você tinha à disposição de maneira exemplar. Então foram 46 vitórias jogando desse jeito, um basquete muito gostoso de ver, um basquete que a gente viu, o time ainda tinha D-Low, o Vanderbilt estava lá ainda, né? Malik Beasley se tornou um dos grandes chutadores da NBA nessa temporada, chutava 8 bolas de média, Lucas. Acho que era um modelo que muito me agradava, mas não só me agradava, mas me parecia altamente competitiva. O time fez uma série contra o Memphis que foi de tirar o fôlego mesmo, foi bonita série, né? Série bem jogada. E apontava com muita juventude, com muito frescor, assim. Você conseguia olhar para o Minnesota com muito frescor. E aí houve esse movimento que você já falou, e ele é definidor de expectativas, ele é definidor de caminhos para o Timberwolves, que é o movimento de chegada de GM,
que simplesmente quer meter o dedo, né, Lucas? Foi um, um problema. Eu não sei se o Ele problema chegou sendo pago horrores, né, Gibas? chegando pra E você. aí, o que acontece? Eu sou do ramo corporativo, tá, Gibas? Eu tenho, assim, eu sou contador de várias empresas, né? Trabalho Ok. terceirizadamente, não apenas em uma empresa. Então, o que eu mais vejo é empresa grande contratando consultoria, né? E aí ele, cara, assim, o contador, ele tem acesso a todas as notas fiscais. E ele olha assim para o que se paga para uma empresa de consultoria e toda vida ele mete, assim, normalmente, né? Ele pensa assim, meu amigo, que é isso, né? E aí, Guilherme, esse Poderia consultor resolver como? isso com o Whats? Me manda um Whats, um áudio de Whats que eu resolvo isso. É meio isso? O pior é, vou chegar nessa parte. Aí o que Ok. acontece quando a consultoria chega, né, Gibas? Ele chega recebendo né, um grande paycheck e com a missão de Maior que o assim, do ah, contador? quero, Maior que o paycheck oh, do contador? pelo amor de Deus, Sensivelmente? porra, Substantivo? maluco, você não tem noção. E Ok. aí, Gibas, o consultor chega ganhando horrores e tem uma missão, né? Pô, tem que mostrar trabalho. O cara tá me pagando isso tudo aqui para eu chegar aqui e dizer, sua empresa tá fazendo direito, né? Não pode. Ele tem que chegar como se ele tivesse milhões de ideias super interessantes, né? E aí ele manda. Eles usam palavras em inglês, Lucas, quando eles vão falar Pô, tem isso? que usar, né? Se não Ok, usar, nem recebe. ok. Então, assim, eles chegam com ideias muitas vezes mirabolantes, algumas vezes impraticáveis para a realidade da empresa, e são assim, são ideias. E aí eles jogam no colo das pessoas da empresa, do administrador da empresa, do contador da empresa, sabe, do setor pessoal da empresa, e diz, ó, faça essas coisas aqui, que vai dar tudo certo. Assim, então ele vem, cria situações e joga no colo de quem já está lá, né? E recebendo muito bem para isso. Então eles têm que botar a marca deles, né? Quando você chega recebendo grandes salários, você tem que botar a marca deles e aí joga para os outros resolverem. E foi mais ou menos isso que o Tim Conner fez com o Chris Finch, né? Ele chega ganhando muito, a diferença é que ele não é consultor, ele vai ficar lá, né? Ele chega ganhando muito, né? Mas quer dar a marca dele. Fala, ó, tá aqui o Rudy Gobert, melhor defensor. Tá aqui, ó, Chris Finch, te vira aí, tô jogando aqui para vocês. Se você conseguir fazer esse time, né, criar um espaçamento, usar o pick and roll do Gobert com o DeAndre Russell, o Karl Anthony Towns matando bola de fora, Anthony Edwards evoluindo, poxa, esse time é muito bom, né? E aí você vai ganhar muitos jogos, viu? E aí ele meteu essa, né? Não dá para dizer assim, o Wolves mandou alguém melhor pelo Gobert do que o Gobert. Assim, por mais que a pessoa goste do Walker Kessler, tem que ter um pouco de respeito aqui pelo que o Gobert já fez na NBA até hoje. Né? Mas, de fato, o Wolves abriu mão de várias coisas, né, para ter o Gobert, e isso tem um peso se o Gobert não é uma peça assim que faça total diferença na coluna de vitórias, né? Do ano sem Gobert para o ano com Gobert, não fez. O Wolves até ganhou menos. E acho que passa, Lucas, por essa mudança de rumo nisso que a gente estava falando. É claro que a ausência de jogadores pesa e você perdeu um cara como o Towns, muda tudo, né? Muda tudo. O fato é esse. A temporada que foi muito boa, ele jogou 74 jogos, né? Eu acho uma temporada. Assim, e não é que 4 vitórias, é tipo, ó, só que 44, 46, agora 42. 4 vitórias a mais. E se você imaginar que jogou 29 jogos só o Karl Anthony Towns, pô, tá ótimo, né? Você perdeu só 4 jogos a menos, tá bem. Mas a impressão que deu, Lucas, é que o Timberwolves esteve menos próximo de fazer coisas grandes, sabe? Teve menos, a diferença foi maior do que essas 4 vitórias podem sugerir. E assim, a gente tem que ainda colocar em perspectiva que os caras ainda perderam jogadores na véspera da pós-temporada, basicamente por motivos tops, né? Um deles, o melhor defensor, deu um soco. Acho que é o melhor defensor do time. É, Tirando o Gobert, não, de perímetro, o melhor defensor de perímetro, deu um soco na parede e ficou fora do playoff, cara, assim, contra o Denver Nuggets. Então, eu entendo, assim, a ideia em números absolutos, assim, você olha em perspectiva, não parece tão grosseiro. Mas, Lucas,
esse passo em direção ao Rudy Gobert, ele não significa só colocar no elenco um ótimo jogador como é o Rudy Gobert, e eu tenho defendido isso há um tempo, que eu acho que o Rudy Gobert é um ótimo jogador, não é só assim um jogador de sistema, acho que ele é um ótimo jogador, mas há um descompasso gigantesco da timeline tática do time, sabe? E, cara, não dá para jogar como o time estava jogando com o Gobert, não dá, a palavra é essa, assim, não existe outra palavra. Tanto que, em vários momentos da temporada, a sensação que dava era que quando o Naz Reid estava em quadro e o Gobert no banco, o time era mais fluido, era mais interessante, era mais agressivo, era mais perigoso. Acho que o Minnesota é menos perigoso na atual situação, e isso não tem a ver com o Chris Finch. Acho que o Chris Finch é um técnico que... Eu não sei se o Chris Finch... Até tem alguns... Cara, não, eu tenho algumas informações de gente que já trabalhou com o Chris Finch que se surpreenderam com o rumo da carreira do Chris Finch. O Chris Finch nunca foi considerado um grande técnico de X and O's. Ele nunca foi considerado o cara que desenha na prancheta a melhor jogada, o cara que lê melhor o que a defesa está fazendo do adversário para ajustar. Não é um grande pensador do jogo. Ele até deu entrevistas recentes, tem uma entrevista muito boa dele para o J.J. Redick, que sinalizam mais um cara disposto a pensar basquete numa perspectiva de liberdade dos jogadores e como se adaptar à era dos números, o que fazer. E ele tem uma posição que é meio comum também sobre isso, né? Que não pode ser refém dos números, não me deve ajudar, tá? Mas ele mostra alguma profundidade mais relacionada ao pensar o jogo que até contradiz muito essa ideia de que ele não é um grande técnico, assim. Mas assim, o que ele tinha de muito positivo era propiciar aos seus atletas um nível de simplicidade do sistema que potencializava demais o que o time fazia. E acho que quando você bota um jogador que ofensivamente ele só consegue fazer uma coisa, o Gobert assim, é um baita defensor. Não acho que ele é um problema defensivo, por exemplo, a perímetro, não compro essa. Mas assim, ofensivamente, eu digo assim, quando alguém troca, tem que atacar o Gobert, é um alvo fácil, não acho. Agora, ofensivamente, o Gobert... O Jalen Brunson acha. Ofensivamente, o Gobert é muito, muito, muito limitado, né? Ele não é do nível, por exemplo, do Clint Capela. O Clint Capela consegue, por exemplo, pegar lobbies mais altos, um pouco mais de mobilidade ofensiva, joga pique um pouco melhor, sabe? O Rudy Gobert ofensivamente, ele não tem jogo de costa para cesta, assim, ele nunca vai atrair uma dobra. O técnico que manda dobrar no Gobert tá maluco. E o que ele consegue fazer é ser um ring runner de médio nível, assim. E, cara, é um time que quando consegue ele é muito jogar... bom nas screen assists, né? Assim, isso ele consegue nisso, fazer muito. Ele faz bons bloqueios, né? Screen assist é o bloqueio que encaminha uma infiltração e tal. Ele fez a carreira, ele ajudou muito o Donovan Mitchell, assim, no Jazz, e tem ajudado também. Ele era o líder da NBA, muitas vezes, assim. Screen assist, ele sempre era o líder dessa estatística. Isso. Então, assim, é um jogador que consegue contribuir. Agora, acho que quando você paga, assim, traz um jogador desse tamanho, paga o que pagou, de alguma maneira, o time tem que passar um pouco por ajustes que tenham a ver com ele em quadra. E aí, o Lucas, entra outra coisa, porque ele tem que ficar em quadra com o Karl-Anthony Towns. Que esse time tem que ter o Karl-Anthony Towns. Esse time tem que ter o máximo de Karl-Anthony Towns possível. Eu quero o Karl-Anthony Towns o tempo todo em quadra. Cara, eu não gosto muito desse fit. Eu entendo que faz sentido, não defende tão bem, o outro defende muito bem. Um é um dos melhores, se não o melhor pivô chutador da NBA, e o outro não abre. Em tese, não deveria ser um problema, mas não sei, eu não gosto muito da geometria do ataque, sabe? Do layout da quadra. Eu acho que não potencializa, inclusive, o Towns. Acho que o Towns poderia jogar melhor. Acho que teve passagens na carreira melhor sem o Gobert em quadra, enfim. Eu acho que isso não compete especificamente ao Chris Finch, mas é uma coisa que foi colocada para ele. E eu não sei se ele tinha poder de decisão para dizer não quero. Eu não sei se ele teve escolha, sabe? Talvez ele tenha, talvez tenham perguntado para ele, talvez ele tivesse ter sido coagido a dizer, pô, claro, legal, ótima escolha. Pô, não era, mas... Enfim, não é como se ele tivesse algumas coisas grandes na carreira já para poder escolher como que o time deveria ou não jogar, né? Então,
Acho, Lucas, que de certa maneira ele foi ficando preso, né, nesse modelo, e tem a impressão que as contratações, os movimentos não resolvem tanto, né? Acho que o time tem o que traz de volta é meio parecido com o que tinha, tem uma outra novidade, mas tenho a impressão que há uma expectativa de que ele seja melhor do que até a dinâmica que esse time pode oferecer consegue, sabe? Eu não sei se eles estão satisfeitos de novo em ficar ali no, entre 50% de campanha, sabe? Acho que isso vai pesar. Acho que a expectativa é a mãe de todas as decepções. Então, Lucas, tô achando que Chris Finch vai rodar para chegar um técnico, não sei, um pouco mais adequado para tentar fazer esse sistema um pouco mais lento, com algumas outras ideias. Não sei, tô um pouquinho com essa leitura, viu, Lucas? Vamos ver, Gibas, vamos ver. Vamos de chegadas e partidas, né? Sem O música, né? Minnesota traz. Vamos ver quem sai, né? Taurean Prince saiu. O cara que estava mais de 40% no catch and shoot. Uma baita adição, né, para a rotação do Los Angeles Lakers, e o Minnesota vai sentir a sua partida. Saiu também Jaylen Nowell, até agora ninguém assinou com o Jaylen Nowell, né? Então, um salve aí para a gente do Jaylen Nowell. Nathan Knight, Gibbs até falou esses dias, né, do Nathan Knight. Um cara que, quando entrava no Minnesota, ia bem, né? Um big bem, sabe? Daqueles, né? Parrudinhos que ficam em quadra e dão as pancadinhas, fazem render suas faltas e ocupam um espacinho na rotação. Austin Rivers saiu, Gibas. Hoje, um dos bons podcasters, jogadores. E até engraçado, ele disse num podcast recente, Gibas, assim, as pessoas perguntam se ele joga ainda, né, e tal. Ele falou, porra, eu tenho 31 anos. É claro que eu jogo ainda, né, só que não estão me contratando, né. Então, Austin Rivers até agora sem time também. Mais um que sai. E recentemente ele teve boas participações nos times por qual passou. Chegaram, ou seja, né, saiu o Taurean Prince da rotação, da galera que estava em playoff, saiu o Taurean Prince. Chegaram Troy Brown Jr., que veio do seu ano mais relevante dentro da NBA, tendo minutos constantes no Lakers, nem sempre bons minutos, né? Eu lembro que ele era um dos caras que tomava muitas palavras, muitos ensinamentos do LeBron durante o jogo, vamos dizer dessa maneira. Shake Milton, um guard que saiu do Philadelphia, um combo guard, né, para ser mais justo com o jogo dele. Ele sai do Philadelphia para o Gibas parar de se confundir, né, Milton e Melton. E um cara que é mais ou menos no molde de atletas que o Minnesota já tinha ali. O próprio Jaylen Nowell, né, era mais ou menos assim nesse molde. Acho que o Shake Milton precisa menos da bola para ser eficiente, e ele é melhor aproveitando os espaços porque é um melhor chutador, né? Então, um salve para o Shake Milton e para as esperanças do Minnesota. Leonard Miller foi escolha 33 do draft. Deve ser um cara para chegar e não jogar de imediato, deve ter bastante tempo na G-League. Jalen Clark é um jogador two-way, veio do draft também, deve ficar fora a temporada inteira, teve contusão no Aquiles, no college ainda. Se jogar, deve ser um pouquinho na G-League. E o mais importante da off-season, Gibas renovou com Anthony Edwards, né? Assinou a sua extensão pelo máximo, 260 milhões de previsão por 5 anos. Esse é o último ano de contrato dele de rookie. Então, assim, um off-season em que o Wolves, não diferente da passada, que foi uma mudança gigantesca, né? O Wolves tentou mais ou menos manter o curso das coisas onde estava indo. A gente vai já passar pela rotação, Gibas, e tentar identificar se ficaram buracos ou não. Sobre o Chris Finch, eu queria só comentar que nessa entrevista com o J.J. Redick, né, nesse podcast que ele participou, ele prometeu que o time ia arremessar mais de 3 na próxima temporada, né? Era uma coisa que ele queria fazer mais. O Wolves já foi o 7º em pace da NBA, e agora ele quer sair do meio da tabela das equipes que arremessam bolas de 3, né? Que arremessam e convertem bolas de 3, eles estão mais ou menos no meio ali, né? 15º que mais tenta, 14º que mais acerta, ou é vice-versa. Acho que é 14º que mais tenta e 15º que mais acerta. Ele quer ir para o top 10, né? Ele quer ser uma das equipes, né, que mais agridem, né, os adversários
desses arremessos de fora. Acho que ter o Towns de volta é um grande benefício para essa tentativa, né? Ele é um dos melhores chutadores. Não teve um ano tão bom ano passado, chutando, mas ainda assim é um dos grandes bigs arremessadores da história da NBA. E acredito que 150 jogos seguidos perdendo vai ter um aproveitamento bem melhor do que no último ano. Então assim, Gibas, não mexeu tanto, né? Tá pronto aí para ir de rotação ou quer trazer mais algum viés? Tô pronto, mas antes de seguir, quero convidar as pessoas a apoiarem o Café Belgrado. cafébelgrado.com.br. A partir de R$9 você tem acesso a uma ampla gama de conteúdos exclusivos do Café Belgrado. Você pode conhecer a série Esquema de Pirâmide. Os melhores da liga em diferentes dinâmicas, com episódios envolventes e cheios de surpresa, hein? Esse esquema de pirâmide é uma baita série que, cara, acho que ela é um pouco underrated, de autoelogio aqui, mas para dizer que talvez até tem um episódio base... que a gente faz o esquema de pirâmide dos os maiores fracassos de times da NBA, que eu acho gosto assim, muito desse episódio. Muito bom. E sempre que eu fico pensando assim, pô, esse time fracassou, né? Foi mal. Eu tento pensar, mas entraria naquele esquema de pirâmide, né? Então, realmente é uma série que a gente fala pouco, viu, Gibas? Devemos falar mais esquema de pirâmide, a gente provavelmente tem muito medo da PF. É isso. Uma série que eu também gosto bastante, hoje eu tô falando das séries mais cults, né, Lucas? Assim, não são aquelas séries mais famosas do Belgradão, né? O Belgraverso. O Belgraverso, ele conta realidades paralelas da NBA, né? Uma série de What If. A gente volta no tempo e projeta episódios que não aconteceram, mas se tivesse acontecido, como seria, né? Por exemplo, se o Stephen Curry não fosse pro Golden State, e se lá em 2003 o Detroit Pistons tivesse draftado não Darko Milicic, mas Carmelo Anthony, como muita gente achou que deveria ter feito, já na época, não depois. E se naquele ano em que o Chris Paul fechou com o Lakers, a NBA não entrasse e barrasse essa troca? Ia mudar alguma coisa? Como é que ia ser isso? Aquele ano do Gordon Hayward, que ele não se machucou, o que vocês acham que poderia ter acontecido? Que ele se machucou com 2 minutos. Né? Isso, se ele não tivesse machucado, né? Aquele ano que ele chega no Celtics, para onde teria ido esse time? Qual era o cenário? O draft de 2017, e se ele corresse de outro jeito, hein? E o Harden? E se o Harden continuasse no OKC? Essas e algumas histórias estão lá no Belgraverso, né? É uma série também que eu gosto bastante, porque não fala só disso, mas assim, a gente coloca essas possibilidades no contexto da NBA do tempo e vai projetando cenários, né? São cenários irresponsáveis, porque, enfim, são cenários de a do draft de 2017, Gibas, é simplesmente o Philadelphia fazendo aquela troca com o Boston de Fultz e Tatum, né? Isso. E outra série que eu acho que talvez as pessoas pudessem conhecer melhor, Lucas, é Belgrade Madness, né? Essa série é uma série que a gente fez análise de todas as classes de draft de 2000 a 2015 e assim, cada um desses anos é um episódio, tá? Não é que assim, tem um episódio sobre todas as... Não. Tem um episódio sobre a classe de 2000, tem um episódio sobre a classe de 2001 e assim vamos até 2015. O que a gente faz? A gente conta a história desse draft, quais eram os prospects, o que estava no hype na época, o que aconteceu na noite, quais jogadores viraram bust, quais jogadores têm carreiras legais, quais bons jogadores estavam nessa classe, mas acabaram indo em outra direção. Enfim, muitas histórias. O prêmio Zé Carlos, o jogador que é adepto de galinhas, tem Imita cada galinhas, episódio... Adepto de galinha, não existe adepto de galinha. Sempre esqueço como é o nome do prêmio. Mas em cada episódio tem o prêmio Zé Carlos. Né? Como é? Jogador que imita galinhas? Lateral que imita galinha. Do draft, e tem o prêmio Crack Neto também de cada classe. Cara, eu gosto muito dessas outras séries que eu mencionei hoje aqui, né? É claro que a gente sempre chama pelo Reinado, pelo El Gringo, pela Amanhã Vai Ser Outro Dia, pela The Next Dance, que é a história do Luka Doncic. Tudo isso são séries do Café Belgrado. Mas essas aqui, cara, eu gosto também, viu? Tenho muito carinho por elas. Então, se vocês puderem ouvir, os apoiadores que não ouviram ainda, se puderem ouvir, e quem não é apoiador ainda ficou interessado, esse conteúdo é exclusivo para quem apoia o Café Belgrado. A partir de R$12 você desbloqueia todo o conteúdo. Você digita aí cafébelgrado.com.br, automaticamente você vai ser direcionado para o nosso site dentro da Aurelo. Lá pela Aurelo você apoia, você assina, né? Pode ser por cartão, pode ser por Pix. Por lá você
desbloqueia os episódios, consegue ouvir lá tanto os episódios abertos quanto os fechados, exclusivos. É tudo por lá, é um aparelho, é um sisteminha bem legal, né? Um aplicativo bem legal. Você pode usar também no navegador, se for sua preferência. É bem legal mesmo, cafébelgrado.com.br. A partir de 12 você desbloqueia todo esse conteúdo, né? Centenas de episódios. A partir de 23 você, além de desbloquear isso tudo, também vem para o nosso grupo no Telegram. Lucas, ontem as pessoas no Telegram nos deixaram muito emocionadas. Queria mandar um beijo no coração de todos. Um beijo no coração e também francamente, né? Vocês não podem fazer duas pessoas semi-jovens, né? Ou semi-idosas, dependendo de como olhar, passarem o dia todo com palpitações dessa maneira, né? Tinha que ter segurado um pouco essa onda. Ainda bem que teve a troca, viu, Gibbs? Porque senão eu sinto que as pessoas não fariam, sei lá, tem um problema de coração, de tanta emoção acumulada. Gibas, batemos as 2.000 pessoas que chegaram na orelha do Café Belgrado, né? Então, muito obrigado a todos vocês que estão fazendo isso, né? Escutando os episódios pela Aurelo. A gente sabe que tem centenas de pessoas que escutam pela Aurelo, né? Os episódios todos os dias. Isso é muito bom pra gente. Né? Seria muito legal se fossem milhares, né? E algumas dessas se tornam apoiadores. Então, assim, um salve especial para todos vocês que vêm com o Belgradão o tempo todo. Gibas, voltando aqui para o Minnesota Timberwolves, depth chart primeiro, né? Vamos de depth chart. O time deve, assim, todo mundo saudável, vai rolar um Mike Conley, Anthony Edwards, né? Formando um dos backcourts mais intrigantes da NBA. Jaden McDaniels, um wing super qualificado defensivamente, também com boa participação ofensiva em algumas facetas do seu jogo, tende a evoluir, bastante jovem, não confundir com o Jalen McDaniels, né? Esse é irmão dele, um pouco mais velho. E os bigs, né? Towns e Gobert, falamos bastante aqui já sobre os dois. Agora, vindo do banco, esse quinteto, Gibas, jogando ano passado, foi bem. Não estou falando aqui do D-Low, né? Aqui já com o Mike Conley. Mesmo nos poucos jogos que tiveram juntos, foi um quinteto que entregou um net rating bem positivo para o Minnesota Timberwolves. Agora, quando vinha o banco, nem tanto, né? E o banco tem o Naz Reid, que é bem importante, o Guilherme falou dele já. O Kyle Anderson, um reserva acima da média da NBA, que até teve briga com o Gobert, mas tudo bem. É uma reserva acima da média. E a partir daí já fica meio polêmico o banco, né? Porque você vai ter que pôr um Troy Brown Jr., que o Lakers curtia quando ele não estava em quadra. O Nickel Alexander-Walker foi bem nos playoffs, né? Nos 6 jogos contra o Denver ele foi muito bem, eu achei. No Mundial pelo Canadá, ele foi ok. Achei ótima a participação dele no jogo contra o Brasil, que foi o jogo que ele foi pior, assim, o pior jogo dele no Mundial. Mas ele fez um bom Mundial, né? Ele sai, acho que, fortalecido do Mundial. Shake Milton, jogador que chega agora, acho que ele vai matar a bola, enfim. Não é uma peça que o Minnesota vai não usar, pelo contrário, acho que é importante, ele ajuda. E aí, como uma espécie de talvez armador reserva, talvez nem tanto utilizado, o MC Risadinha, né, Gibas? O Jordan McLaughlin é um armador que eu considero um pouquinho abaixo da média da NBA, sabe? Vamos botar um na média do backup. Entre a média e um pouquinho abaixo da média do backup da NBA. E assim, por que isso pode ser complicado? Porque o Conley é um cara de 36, vai começar a temporada já com 36, e então assim, você já não quer que ele chegue nos 30 minutos, e não tem outros armadores aqui de ofício, né? O Nickel Alexander-Walker não virou um armador de ofício, o Shake Milton não é armador de ofício, então acho que vai ter muito Anthony Edwards trazendo a bola, isso já iria com Conley, sem Conley, e muitas vezes o Anthony Edwards vai ser o criador primário. Acho que o Towns vai ser um criador, assim, muitas vezes vai ser utilizado nessa função. E, cara, acho que vai ter que ter um comitê aí, né? Um Kyle Anderson ajudando a criar do banco, o Nickel Alexander-Walker, né? Tentando alguma coisa no contra um, Shake Milton, né? Que são opções um pouco mais polêmicas. Tem uma teoria para isso, viu, Gibas? Mas queria que você falasse primeiro aí as suas impressões do
da rotação do Minnesota, né? Te faz sentir diferente do que você estava sentindo ou continua com essa ideia fixa aí de Finley sem emprego amanhã? Acho Né? que o, Perdão. acho que o elenco é pacote dessa descrença minha, né? Acho que o time trouxe o Troy Brown, que eu acho que fez uma temporada legal no Lakers, assim, né? Foi um nome meio... Teve alguns bons momentos, assim, meio que nasceu para a NBA, né? A gente não pensava muito no Troy Brown como um jogador útil, assim. Ele tinha tido alguns bons momentos no Washington, mas pouca gente presta atenção no Washington. Acho que no Lakers ele conseguiu jogar bastante tempo, né? Começou muito o jogo até. E, assim, foi um jogador a mais. Assim, ele tá na posição ali que tem o Kyle Anderson, que tem o Jaden McDaniels, é um 3, mas pode fazer um 4 também. Agora, falta profundidade no perímetro, no sentido de jogador que pode jogar um pique, por exemplo. Né? Acho que o Kyle Anderson é o terceiro melhor nisso. Assim. O Nicolas Alexander Walker, acho que aos poucos vai se tornar um chutador fora da bola, que eventualmente até pode jogar um contra um, mas não vai jogar um pique, não vai organizar uma jogada, assim. Então acho que você tem o Conley, o Anthony Edwards, e na ausência dele é o MC Risadinha mesmo, né? O Jordan McLaughlin, que é muito abaixo, assim, não é do nível de um time que quer ser time de playoff. Acho que isso é um problema, sobretudo se o time não conseguir acelerar como quer. Conseguindo acelerar, você, de alguma maneira, o jogador que é capaz de fazer a transição imprime esse ritmo, né? Então, tudo bem, o Towns corre muito, o Edwards corre muito, mas é um time que vai precisar ter algumas chaves, né? Porque o Mike Conley joga de um jeito, e a hora que o Mike Conley sair, mesmo que ele jogue todos os jogos, né? Apesar da idade avançada, a hora que ele sair, o time vai ter que encontrar outras dinâmicas, né? O time vai ter que encontrar outras saídas. Nem acho que seja tão problema criar essas saídas com o Anthony Edwards sendo amador, e você coloca o Shake Milton, Anthony Edwards, dois desses alas que a gente mencionou aqui, e um pivô. Não acho que seja um problema nessa rotação. Agora, ela é muito curta, né? Para que de repente a gente ter nenhum amador no banco, né? Você tem que trazer um cara da G-League aí, você tem que trazer o Crash lá, que estava no Thunder, né? Que é um suposto chutador. Tava no Atlanta, nem lembrava dele no Atlanta. É um suposto chutador, jogador tcheco. De repente vai ficando muito, muito pobre, né? A rotação. Então, assim, o time já é estreito, né? Já é bem enxutinho, sim. Tem os 5 titulares, mas assim. Walker, Milton, Kyle Anderson, Troy Brown e Nas Reed. Tem 5 jogadores assim, que você confia, não é que confia de ótimo, tá? Mas é confia que pode estar em quadra. E assim, se você perder um, já vira problema, né? E perde, na temporada da NBA você perde por semanas, 2 jogadores. É um elenco que vai ter que criar soluções, vai ter que dar espaço, vai ter que promover algumas coisas. A gente não sabe o que esse calouro pode dar, né? Lá no pré-draft, a gente falou bastante até do Leonard Miller como muito novo, né? Tipo, faltava tudo ainda. Era um jogo bem imaturo ainda, né? Vai estar lá com o time, talvez ele entre. É um time que bota a molecada para jogar. Ele é mais um dessa posição aí, meio 3, meio 4, né? Bem alto, potencial, pode se tornar um chutador. Lucas, eu queria um guardezinho aqui, viu? Queria um guardezinho mais experiente, um pouco melhor também, né? Talvez seja a temporada É do a minha Daishen teoria. Nix. Quer saber minha sugestão para o Minnesota? Só assim, pode ser uma temporada que o Daishen Nix tenha tempo, né? Não, Foi um jogador peraí. que... Não, é um jogador que se esperava muito dele, foi um prospect lá do seu tempo e muito cotado, né? Em ótimos níveis, foi recrutado lá no high school como um grande nome, chega à NBA jovenzinho e no Houston não acontece nada. E, pô, não acontece nada no Houston é um problema, cara, porque, pô, o Houston teve todo o espaço do mundo, né? Assim, o Lucas, ele vai ter que jogar, cara. Assim, ele vai ter que ser melhor que o McLaughlin. Assim, o contrato não garantido me parece que tem chance de não pegar o elenco, né? Tanto ele como o Deschenic, como o Vit Chris, né, que você comentou, Cressy, e o Tyrese Martin são contratos não garantidos que parecem contratinhos assim só mesmo de training camp, né? Acho que não vai jogar não. Agora, quem eu acho que
o Wolves está doidinho por ele, ou deveria estar, e eu acho que se chegar, torna esse banco bem mais legal. E Cameron Payne, viu, Gibas? Não vou esquecer de Cam Payne. Acho que vai ter uma certa... tendo, né? Tá tendo uma certa corrida por Cam Payne. Acho que ele tá esperando a situação que vai oferecer para ele mais minutos. Vamos ver se ele... Assim, o Bucks tem sido muito ligado a Cam Payne também, né? Vamos ver se para que lado ele vai, mas é um legítimo jogador de pick and roll que faria bem a vários bancos dentro da NBA, entre eles o do Minnesota Timberwolves. Gibas, seguinte, Cassinho pôs a linha, 44 vitórias e meia. Dito tudo que foi dito, 45 ou menos para Minnesota Timberwolves, Gibas? Fui no under, Lucas. Fui no under. Vou no over, vou acreditar mais uma vez, vou fazer esse papel de trouxa mais uma vez, né? Acreditar no Minnesota tem sido algo que eu tenho curtido fazer dentro da realidade do basquete. Acho que ano passado foi o ano que eu estava mais down assim, com o Minnesota por conta de, poxa, uma troca que eu odiei, né? Desde cara, achei uma troca ridícula e não vou deixar de achar. Mas acho que esse time tem um potencial bem legal. Acho que o McConley faz um bem danado para todos os times que ele joga, e ainda mais se tiver um cara no perfil do Donovan Mitchell, no perfil do Anthony Edwards. Acho que é um líder que também é exímio no catch and shoot e que consegue servir como um mentor também, né? E aí precisa de um jogadinho de pick and roll? Porra, dá a bola no McConley, né? Pick and roll, ele com o Gobert tem sido sucesso por muito tempo, né, dentro do mundo da NBA. Acho que o Towns estando de volta, sabe? 70 joguinhos do Towns. Gibas, over aqui. Acho que o Minnesota tem caixa para uma temporadinha de 47, 48. Não indo para esse caminho, tô contigo nessa. Parcialmente contigo nessa, né? Acho que o Chris Finch é o candidato óbvio para demissão. Ele e o JB Bickerstaff têm muito a provar, não só na temporada regular, como em playoff também. Acho que se não entregar uma vitória de playoff, aqui não é uma vitória, ganhei um jogo do Denver, né? Tô falando de avançar em playoff mesmo, dificilmente haverá motivo para manter o Chris Finch no elenco, né, tomando conta do elenco, né? Então é um over aqui meio da ideia de que o Minnesota é talentoso demais para falhar se as pessoas estiverem jogando, mas não necessariamente é um over que aponta para uma grande força em playoff. Mas, cara, eu sou muito fã do jogo do Anthony Edwards. Acho que ele é um cara que adiciona muita coisa no jogo dele e que, enfim, é um talento esperando para ser explodido, sabe? Não me surpreenderia aqui com um MIP dele ou com o All-NBA, não é coisa fora da nossa possibilidade, né? Da nossa realidade aqui, né? Do ramo da nossa realidade. Acho que é bem provável que a gente veja um Anthony Edwards dentro de um All-NBA nos próximos 2 anos, por exemplo. Então, gosto aqui do Minnesota, gosto no over. É isso, cara. Estamos em lados opostos aqui pela terceira vez apenas nesse preview. Estivemos em lados opostos no Spurs, no Jazz e agora Ontem teve um, não foi? no OKC também, né? E acho assim que quem acertar um aqui deve acertar os dois, né? Porque não sei se tem espaço para os dois irem de over, tanto o OKC como o Minnesota. Lógico que tem, mas não sei se tem, sabe? Então talvez haja aí uma grande separação aqui, viu? Teria que ter um under bom para frente aí, né? Um Isso. time do Oeste aí que perdesse bastante vitórias. Ainda falta muito time do Oeste, viu? Por exemplo, falta ainda Pelicans, Mavis, Memphis, Clippers, Lakers, Golden State, Suns. Que isso, hein? Muita gente para ficar na frente dessas equipas aqui. Vamos ver, né? Vamos ver. E ainda falta Blazers, fazer do Blazers também, porque ainda não saiu a linha, né? Mesmo com a troca do Lillard, ainda não saiu a linha do Blazers. Muito porque é dito desde cara que o Jrue Holiday vai ser trocado também. Então tá sendo esperada aí para sair essa linha do Blazers. É outra equipe que não fizemos. Gibas! É agora, hein?
peça de entretenimento Ai, ai. brasileira que Essa é difícil. represente. Cara, era difícil, mas aí desde o momento que você falou do folclore e eu pedi pra gente salvar o folclore aqui, eu pensei, Ah, poxa, tem que ser alguma coisa do folclore brasileiro, né? E aí pensei um boitatazinho, um curupirazinho, mas aí veio na mente o que mais fala do folclore brasileiro, né? Assim, uma obra que junta tudo, né? E é o Sítio do Pica-Pau Amarelo. Junta muitas peças do nosso folclore. E aí eu refleti enquanto você falava alguma coisa que eu não prestei muita atenção, isso peço até perdão, mas eu não, tudo bem. refleti. Tem que prestar atenção no que o colega de podcast fala também. É um limite que eu não quero que traçar, né? Quem você pensa que é, rapaz? Se bam, o Gibas, o Sítio do Pica-Pau Amarelo. Quem é o personagem principal do Sítio do Pica-Pau Amarelo? É a Emília? Você tem certeza disso? Não. Pois é. A gente, de cara, a gente pensa, é Emília, aí depois pensa, não, porra, será que é o Saci? Não, será que é o Pedrinho? Ou será que as reinações de Narizinho é porque a Narizinho é o personagem principal? E eu acho que esse Minnesota tem muito disso, viu? Okay. Embora seja uma coleção fabulosa de talento, sabe? Cara, às vezes tá o Rabicota num papel super importante. E, pô, você não quer que o Rabicota tenha um papel tão preponderante assim, né? Um Visconde Sabugosa aparece na rotação e você fala, poxa, tem que ter um Visconde Sabugosazinho, né? Aí ele dá um soco na parede e quebra a mão, né? Aí você sente falta agora do Visconde Sabugosa. Então, para mim, Gibas, é um elenco muito bom, mas falta aquilo, sabe? Falta ainda uma liderança. Acho que nunca vai ser um elenco, nunca vai ser assim, não vai ganhar um Oscar. Acho que porque falta um pouquinho de estrutura, de estabilidade, embora seja uma obra muito premiada, né? Nunca ganhou NBA, o Sítio do Pica-Pau Amarelo, né? Tem que falar isso aqui. E tem muita gente que problematiza hoje, né? Assim, muitas Sim, críticas à obra de Monteiro é uma obra Lobato. muito antiga, né? Uma obra muito É, antiga e deve ser problematizada, lógico, deve ser. Porra, a tia Anastácia, né? Então é assim, a tia Anastácia fazia as coisas e a dona Benta levava o crédito, né? não, e tem mais, né? Assim, o Monteiro Lobato, ele tem, historicamente, ele aí como personagem, Sim, problemas graves, né, na biografia. tem. Então, assim, não é nesse E sentido que o por Minnesota acaso, tem Lucas, problemas por graves. acaso, o dono atual do, ainda não transmitiu, né, o dono atual do Timberwolves, ele é um político republicano nos Estados Unidos. Ele se Olha diz, aí. Lucas, um republicano moderado, né? Então ele só deve inferir um pouquinho de direitos humanos, né? E ele tem a sua carreira muito ligada à defesa de valores republicanos nos Estados Unidos. Precisa essa reflexão, cara. Boa, Gibas. Obrigado por dar esse apoio. Então, assim, tem muitos problemas no Sítio Pica-Pau Amarelo para eles ganharem o NBA, sabe? Ok. Mas não quer dizer que não seja uma formidável coleção de talentos ali. Até hoje você vai ver muita festa, fica bonita, né? Com esse tema. Tem milha. Pô, Cuca, né? Quem não teve medo da Cuca, velho? Cuca tá Cuca aí, te né? pega, pô. Que isso. Então, é bastante talento, mas é um pouco confuso, né? Confuso, tem problemas, mas dá pra ir no over, viu, Gibas? Dá pra ir no over, sim, do Minnesota. Lucas, eu pensei muito inspirado em você ontem, né? Ih, rapaz. Muito inspirado nas reflexões que você trouxe ontem sobre comédia romântica, né? E aí, cara, acho que Ok. faltou na nossa reflexão, né, um desdobramento para a comédia romântica nacional, né? Porra, velho. Bem E, pensado. cara, acho que Selton Mello o. é o grande nome da comédia romântica brasileira? Cara, eu não sei se ele é o grande nome da comédia romântica nacional. Eu teria um pouco de cuidado. Eu acho que o Lázaro Ramos talvez seja o Qual principal seria o nome. Mount Rushmore da comédia? Cara, uma coisa urgente pro Lula fazer, velho. Tem que ter uma versão Tem que ter um brasileira Monte do Mount Rushmore. Rushmore. Cara, pode ser nas Cataratas do Iguaçu, É. Que né? seria as Não sei Cataratas que. do Iguaçu da comédia romântica brasileira, Guilherme? Que ainda não existe, né? Com 4 cabeças, mas tá lá. Tá, vamos pensar, né? Lázaro Ramos, acabei de É, colocar, né? Como.
Posso pôr o Celton Mello? E aí fica faltando 2 moças, né? Você botar o Celton Mello mesmo? Você vai Porra, velho. Porque Você assim, conta Lisbela Prisioneiro? eu sou a favor. Sou a favor de Lisbela Prisioneiro, mas ele fez também Mulher Invisível. É. O Você problema não entende é que bem uma anula a esse, que outra? mulher. Não, não, Lisbela dá um crédito gigantesco, velho. Ok, ok. E assim, dá pra dizer que ele tem uma história de comédia romântica dentro da Compadecida, se você quiser forçar um pouco a barra, né? Ele tem. Isso é verdade. Não. Pô, é que assim, o Lázaro Ramos tem O Homem que Copiava, Meu Tio Matou um Cara. É. É assim, O é meu um tio matou um nível. cara, ele é meio colateral nesse filme, né? Ele não é. O nome que copiava, Não. beleza. Ele é protagonista. Mas no meu tio matou um cara, demora pra aparecer, a história não é Tá, bem tá, ao redor dele, né? Ele não é o protagonista do filme. tá, tá. Mas o Celton também não é no Auto da Compadecida, né? Então. Ah, acho que tem que ter Leandra Leal, né? Assim, não dá pra falar de comédia romântica não ter É, Leandra se a gente Leal, né? quer ser levado a sério, tem que pôr Quer ser Leandro levado a Leal. sério, tem que botar Leandra Leal. Cara, é difícil, né? Porque assim, a comédia romântica no Brasil, ela já chegou no rescaldo daquele período que você tinha trazido ontem com tanto cuidado, né? Sim. Mas temos a série. Porra, se eu falar, eu vou entregar o que eu tava querendo. Não, não Mas, entrega, assim, guarda. eu tenho responsabilidade com a informação, Guilherme. Eu não posso ter essa Tá. informação e não dar, né? A comédia romântica brasileira vive uma época muito boa numa série e não num filme. Porém, série Hum, de conteúdo independente um do outro. Comédias da vida privada. pô, bom, hein? Pô, aí nós temos que botar alguém da comédia da vida privada É. aqui. E aí pode ser uma Fernanda Torres, pode É ser porque a Fernanda Torres já tem normais também, né? Porra, acho já. que. É que a Drica Moraes, porra, a Drica Moraes também, o que ela entrega é E comédia da impressionante. minha privada era meu grande segredo aqui das peças de entretenimento brasileira. Cara, a Drica Moraes tá no Crave a Rosa também, né? Que não é filme nem série, mas é uma novela de comédia romântica primorosa, assim. É. Mas aí se a gente botar novela, fica um pouco covardia com o resto do mundo, né? Porque a Fica. gente pega a novela das 6, aí vai sobrar o quê pro resto do mundo de comédia romântica, né? É isso. Mas voltando, né, Lucas, até para um motivo pelo qual eu trouxe comédia romântica, Ok. é que eu pensei que nesse movimento, eu acho que o Timberwolves ele tem essa vibezinha Mulher Invisível, sabe? Você disse que fala só de coisa boa. Cara, eu tô indo no under e assim, tem Celton Mello, tem Vladimir Bitter, cara, que pode não ter um Monte Rushmore, mas se tivesse assim como é que é o nome daquele festival independente dos Estados Unidos? Cara, Cataratas do Iguaçu dá pra ter várias, não precisa ter 4, né? Pode ter, porra, catarata inteira, né? Vai fazendo cabeças ali. Faz uma É, grande descida de bike das cabeças da comédia romântica nas Sundance, cataratas. né? Sundance. O Bradley Bishop, cara, ele seria o vencedor de múltiplos Sundance aqui no Brasil, né? Porque ele é, cara, ele é tipo o coadjuvante ideal de uma comédia romântica. Tipo, não há nada como o Vladimir Brit. Assim, o cara é monstruoso. Ele tá nesse filme. Marcela Diné tá nesse. De novo, né? Aparecendo aqui o Marcela Diné. Paulo Betti, pô, ator memorável. Fernanda Torres tá nesse filme. Então, assim, vai dizer que não tem talento? Tá, você olha ali uma Luana Piovani, pô, sim. Vai dizer que a Luana Piovani não é o Gobert desse projeto. É o Gobert desse Sim. projeto. O que Porque é significa ser o overrated. Gobert? Cara, assim, teve grandes momentos lá no seu começo, né? Quem não se lembra de Luana Piovani em Malhação, né? Ela fazia o Lourão, lembra? O Lourão do Malhação era a Luana Piovani. Cara, a Luana Piovani ali, ela era considerada como Gobert, naquele papel específico, quem melhor fazia na televisão brasileira. E a coisa foi para outro sentido, né? Foi para outra direção. Aí você bota ali, né? Um Celton Melozinho, você garante assim, pô, vai ter uma super estrela aqui, né? E aí no meio disso, ali o Celton Mello não era assim, não era tão jovem mais, né? Em 2009 já tava aí consolidado. Aí no meio disso, ele tem um relacionamento com uma pessoa que não existe, né? E aí tem umas cenas assim que ele finge que é uma pessoa que existe, mas que não existe, que é o Lano Piovani. Então, assim,
Sabe, Lucas? É uma comédia romântica pra ser fácil, sabe? Pra você gostar. Sei. E se você tiver de bom humor, você até se entretém. Mas não acho que vai ser um time, o nosso Minnesota Timberwolves, que vai fazer a gente lembrar dele com carinho, sabe? Quando a gente Ok. vai olhar a trajetória do Mike Conley, vai olhar a trajetória até do Anthony Towns, do Edwards, você vai olhar, pô, aquele ano ali foi meio cringe, né? Tava numa entre-safra, né? Que bom que logo ele foi fazer outra coisa, o time foi em outra direção, né? Quem é que vai Lucas, fazer o mecanismo aí, Gibas, isso que desse elenco pega, do né? Wolves? Isso que pega. O seu Mello, ele mete essas agora, essas às vezes, né? Assim como o Anthony Edwards, né? O Anthony Edwards, na minha opinião, é o Celton Mello desse time, né? É Ok. claramente um talento sobrenatural, mas que nem sempre toma as melhores decisões, né? Assim, Ok. isso às vezes fica um pouco evidente aí quando você olha as coisas que ele faz, que fez, enfim. Então eu tô um pouco nessa, viu, Lucas? Eu tinha escolhido um clássico aí do cinema nacional brasileiro, mas eu não queria que fosse um momento em que eu falasse mal de cinema brasileiro, entendeu? Ok. Então, queria destacar essa ampla base de filmes de comédia romântica brasileira que um pouco no contratom ali, né, no contrarritmo das comédias românticas clássicas, apareceram aí e trouxeram riso para muita gente, Lucas. É isso, Gibas. Posso fazer uma provocação? Cinderela Baiana foi uma comédia romântica? Não foi comédia romântica, é drama. É Gibas, mas musical. Cara, tá escrito aqui comédia musical. não é, velho. É comédia por causa dos reviews, apenas isso. Mas não tem nenhuma cena que você caracteriza como uma comédia intencional, tá? Gibas! Ó, caraca, velho. É muito doido. Ai, 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 como Cinderela Baiana é bom demais. Gibas, eu queria te fazer uma provocação. Toda aquela. Toda vez você tá querendo fazer provocação agora, né? Porque você admitiu que fica muito irritado, né? Mas eu cortei essa parte, isso que você não lembra. Ah, velho, então as pessoas não estão sequer entendendo, né? Porque eu tô fazendo tanta provocação. Isso. Toda geração filmes trapalhões são comédias românticas ou são comédias apenas? Acho que depende, velho. O Didi, ele colocava, assim, padrões de beleza da época pra contracenar com ele. Era uma das Mas, coisas que o Didi fazia mas muito. ele nunca terminava com elas. Ah, mas comédia Sempre. romântica pode acontecer isso, né? Você lembra Ah, 500 Dias com Summer? Até tô dando o ah. final aqui pras pessoas, porque já passou 15 anos o filme, né? Já Um passou pouquinho mais de mais. 500 dias, pode dar spoiler aqui. Então, e ele não termina com a Summer. E tudo bem, entendeu? Então. Aliás, fala-se pouco, né? Como 500 Mas Dias ele de Solteiro. fica com a Sam há muito tempo, né? Fica 500 Fica, dias. fica 500 O dias. Didi, É um o pouco Didi às vezes menos, tá? o Didi ganha um beijo na bochecha, às vezes, né? É. Cara, mas aí tem um Aí sempre pedia pra alguém pouco. do Dominó. Alguém do Dominó ficava com. Tem aquele que o Didi não é, porque teve uma época que ele começou, tipo, pô, agora eu tô idoso, né? Não dá pra ficar mais. Botar, tipo, a mulher mais bonita do Brasil no Ele período já e ser. começou como idoso, assim, né? Os filmes, né? É, Falar mas bem assim, a ele era verdade. tipo, chegou uma época que ele tava tipo com 70 anos, não dava mais pra ele. Esse filme que eu tô mencionando, por exemplo, a musa do filme é a Jaqueline Petkovic, que tinha, sei lá, 20 anos na época, né? Não dava pra ser o par do Didi. Aí o que fizeram? O Didi virou o Cupido Trapalhão. Daí, cara, era uma comédia romântica em que o Didi Ok. tá atuando, e é incrível, né? Porque sabe quem que era o par romântico do Cupido Do Trapalhão? Petkovic? É Juliana? Jaqueline Petkovic desse filme? Quem era? Você vai gostar desse desdobramento, cara. Será que eu vou, cara? Cara, não é pouco que você vai gostar, não, velho. Ok. Ela chamava Julieta, né? Ela tem essa referência shakespeariana no trabalho dos Trapalhões como um todo. Sim, bastante. É uma grande inspiração dos Trapalhões, Shakespeare. É isso. E Monty Python. E aí, ele era o Didi mesmo, né? O Cupido, Trapalhão. Sim.
a Jaqueline Petkovic era a Julieta e o Romeu era simplesmente o cantor Daniel de Eu Me Amarrei. Cara, não foi a primeira vez que o cantor Daniel fez par romântico do cinema, né? Ele não fez par com a Xuxa uma vez? Cantor Daniel? Ou eu tô Cara, confundindo com o o Sérgio cantor Malandro? Daniel. Acho que os dois devem ter feito, né? O cantor Daniel ele tem um range de. Cara, aquela dança que ele coloca a mão na fivela. Não é bem na fivela, né? Como é que chama? A alça da calça jeans, onde você passa o cinto. Como é que chama isso? Não sei. Quais? Não, a alça, onde, sabe, aquelas. As alcinhas. O cós acho que é Ok. o O recorte, todo. não é? Né? É. Eu tô falando a alcinha, assim, onde você põe os polegares. Ele punha os polegares, né? Eu nunca botei Kibas, os você que é o polegares. latifundiário aqui dessa conversa. Você que tem que trazer todas as Cara, referências do agronegócio. cara, você não tá entendendo. O fato de eu morar numa região rural significa o contrário de ser latifundiário. Minha família é camponesa, cara. Quase toda a minha família veio do campo. Aí é o seguinte, colocava os 2 polegares, cada um em uma dos lugares onde passa o cinto. Em um lugar que fique simétrico, né? Então não poderia ser muito distante um do outro. Aí ele colocava um polegar em cada lado, flexionava, né, a coluna vertebral e fazia movimentos muito audaciosos de chutar o ar com o joelho levemente flexionado alternadamente. E a música cantada Rapaz, era Eu Me Amarrei, Rei, Rei, Eu Me Amarrei no Seu Coração. Um clássico, né? Uma dança clássica que, de isso. certa maneira, me lembra também o Minnesota Timberwolves. Boa, boa. E Daniel participou sim com o Xuxa. Xuxa Requebra, viu, Gibas? 99, ano Caraca, aí de grandes filmes, né? Como todo Matrix. mundo queria um pouquinho de Daniel, né? Pô, como não, né? Não sei, Tem não destaque entendi bem final? o que você disse com isso. Gibas, seguinte. Minnesota Timberwolves over lá na KTO. KTO é o melhor lugar para você fazer a sua bet. KTO.com, você vai lá, procura esportes, você vai basquete, aí você vai NBA, escolhe lá competições NBA, apostas a longo prazo, tem tudo isso que a gente está metendo bet aqui, lá tem. E tem muito mais, né? Tem, por exemplo, você fazer as apostas nos pontos por jogo de média dos atletas, né? Do Luka Doncic estava, por exemplo, 31,4, né? Eu acho que eu iria no under, viu, do Luka Doncic. Acho que vai ser um ano aí, será que ele pode flertar com triplo-duplo? Mas com pontuação aí por volta dos 28, acho que fica bem legal. Gibas, mas esse não era meu destaque final, essa era apenas minha dica final. Meu destaque final vai para, olha só, Matheus Silva e Rafael Oliveira. Os dois chegaram hoje, durante a gravação do podcast, apoiando o Café Belgrado, num apoio bem legal de Giannis, hein? Apoio de Giannis, ou seja, vão entrar daqui a pouquinho no grupo institucional de apoio negando o nosso inimigo, o sono, que é o grupo para os apoiadores insider do Café Belgrado. Lá em cafébelgrado.com.br tem 5 opções de apoio, né? O mais comum é o de R$12, dá acesso a você a todo o conteúdo exclusivo de áudio que o Café Belgrado só produz para assinantes. Já tem por mais de 150 episódios lá. Quem vier no apoio seguinte é o que a gente chama de apoio insider, é o apoio de R$23, e ele te dá todo esse acesso e te leva também para o grupo institucional de apoio negando o nosso inimigo, o sono. O Giannis é o grupo do Telegram dos apoiadores do Café Belgrado. É lá que o pessoal faz a gente chorar, né? E aí tem outros 3 apoios que a gente gosta de chamar de apoios extremamente aesthetics, né? São apoios aí que você pode fazer se você tiver uma graninha sobrando, né? A gente sabe que não são apoios baratos, a gente sabe que é muito a se pedir, mas se você puder, né, ser desses, né? Se você for desses ou dessas, ficaremos muito felizes em receber o seu apoio. cafébelgrado.com.br. Muito obrigado a todos que apoiam e não esqueçam a live de hoje, uma live de aniversário, uma live que vai ser mais puxado para comédia do que para o romântico, viu, Gibas? Mas vai ter romance também. Então, YouTube do Café Belgrado ou na Twitch do Café Belgrado, vem com a gente, viu? Precisamos de você hoje para comemorar esse
Belgra aniversário, mas vai ser uma grande ode à NBA, né? Não vai ser assim, vamos falar de Café Belgrado, vamos contar, se, assim, Pix pauta o debate, né? Você pode pedir histórias de bastidores, a gente vai contar, lógico, mas a gente vai chegar lá com a intenção de falar muito de NBA, viu? Se você gosta de NBA, lá é o seu lugar na live do Belgradão. É isso. O meu destaque final é convidar mais uma vez para que vocês apoiem o Café Belgrado, cafébelgrado.com.br, e que vocês sigam nosso perfil no YouTube. Estamos com uma defasagem de seguidores de mais de 9 milhões a menos do que o Casimiro, né? Então, essa defasagem, queremos chegar pelo menos a um... Que você traz um destaque final diferente, pô. Fala aí do Campeonato Paulista. Você tem visto muito o Paulistão? Ontem eu estava até vendo o São Paulo e Pinheiros. Foi um jogo não muito divertido, né? Não foi uma... Sim, o Campeonato Paulista, você tem que curtir um pouco... É uma experiência imersiva, né? Ok. Assistir, porque a imagem, você não consegue reconhecer os atletas. Não tá muito aesthetic não, a transmissão. Não tá muito aesthetic, então assim, você tem que gostar um pouco para assistir, sabe? Você tem que ficar um pouco entusiasmadinho, assim, né? Então, tenho assistido mais os jogos do Corinthians e vejo um ou outro jogo quando envolvem favoritos, né? Ontem era um caso desse, então eu tava vendo um pedacinho, mas aí São Paulo macetou? O São Paulo ganhou de 3 pontos. Tava perdendo, acho que até virou. E assim, tem esse negócio da classificação, os times que estão na ponta agora se enfrentam, os times que estão embaixo agora se enfrentam, então o Corinthians está enfrentando os times mais fracos agora também. Aí é bom, então, hein? É bom porque não perde, né? É muita vitória. Mas o ruim é que, tipo, se você ganhar de todo mundo, você fica em sexto, né? Então, tipo, não é tão legal também. E se você perde todas lá no primeiro grupo, você fica em quinto, porque já tá garantido lá em cima, né? Então, mas tem playoff ainda, né? Aí você em sexto pega o terceiro, quinto pega o quarto e assim sucessivamente. Então, tipo de campeonato um pouco diferente aí. O NBB falta um mês ainda para começar, tem os amistosos, né? Daqui a pouco vai ter torneio integração, né? A Unifacisa vai sediar o seu já tradicional torneio integração. O Caxias não venceu o Olímpico de La Banda, foi vice-campeão do Interligas. Muito basquete europeu rolando, né? Ontem jogos bem divertidinhos, assim, gostei bastante. Sabe quem tá brilhando lá na Espanha, Lucas? Okafor. Jarril Okafor. Cara, tá jogando ele bem. Ele optou por sair da NBA, foi? Mas ele não ficou falando nada, pelo que eu tô sabendo. Porque, cara, o Jabari Parker tá mandando cada uma. Inacreditável. O Jabari Parker querer meter essa, né? Então, assim, se vocês têm o Star Plus, é uma recomendação que eu dou, né? Fiquem atentos aí à programação, que sempre tem jogo. Hoje, por exemplo, às 3 da tarde, tem o Badalona contra o Covirã Granada, que é o time do Cristiano Felício, né? Chance de ver o Felício em ação. Hoje é quinta, né? Então, sábado, temos ainda a estreia do Iago lá no Estrela Vermelha. Esse só com transmissões se você tiver amigos que te mandem links de autores, né? Não tem meios assim convencionais de se assistir esse jogo. O pessoal do Giannis sabe que não tem meios convencionais de assistir esse jogo. O pessoal do Giannis dá um jeito, né, Guilherme? Muito VPN. E outra, fica mandando atualizações em tempo real, né? De como foi a jogada, estatísticas, né? Bem legal lá. Então é isso, fica o convite para vocês entrarem aí no nosso grupo, ficarem atentos às novidades. A gente se vê muito em breve, né? 8h30 hoje. Estaremos lá no YouTube. Valeu, forte abraço e até a próxima.